Filipenses 2, de 5 a 8. A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler na tela, na nova versão transformadora. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. A igreja que é abençoada com a leitura da Sagrada Escritura, diga amém. Irmãos, essa carta trabalha uma realidade especial de uma igreja que Paulo amava muito. Pregamos domingo. No mês da gratidão, que é o mês de fevereiro, Paulo disse, dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. A igreja decidiu manifestar graça ao apóstolo Paulo, mesmo quando ele está na prisão, e mesmo quando a igreja passava por uma grande e grave adversidade, ela responde com graça, não com murmuração. À noite trabalhamos com os irmãos, já no sermão da noite, a ideia no capítulo 2 da unidade, capítulo 2, versos 1 e 2, quando Paulo desafia que a igreja não tenha somente unidade com ele, unidade de espírito com ele, mas que se preocupasse não somente com ele, agora cada uns com os outros. Paulo dizia que a alegria do capítulo 1 é grande, mas ele dizia, eu quero que vocês completem e aumentem a minha alegria, Filipenses 2:2, amando os irmãos uns aos outros, e cuidando uns dos outros, e analisando não somente o seu próprio interesse, mas o interesse do outro. E Paulo diz no capítulo 2, que essa é a maior evidência da graça de Deus na vida de uma igreja. Quando uma igreja tem unidade, as pessoas sabem que Cristo está na igreja, que a igreja é o corpo de Cristo. Ele disse, vai acontecer uma obra sobrenatural, e ele disse, toda língua confesse, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, porque a igreja vê o corpo de Cristo encarnado na igreja, o mundo vê o corpo de Cristo encarnado na igreja. Todos sabemos que Paulo está escrevendo a igreja aos Filipenses, quando ele mesmo é o plantador da igreja. Atos 16, de 6 a 40, determina o momento em que Paulo plantou a igreja, a primeira igreja, eu diria a primeira igreja batista, com respeito às outras denominações, em solo europeu. Apesar deles não saberem que eram batistas, já eram missionários, plantadores de igreja, governo congregacional, igreja batista só não sabia disso. A primeira igreja batista aos Filipenses, em solo europeu. Essa igreja era tão carinhosa que quando Paulo passa a buscar e precisar recursos na obra missionária, eles mandam, naquele momento, diz o texto, aos Filipenses, eles enviam juntamente com Filemon, uma carta pessoal também, agora ao apóstolo Paulo. 10 anos depois da fundação da igreja de Filipos, no ano mais ou menos 60, Paulo está, a nossa visão, Atos 28 e 30, Paulo está preso em Roma, e de lá então vai escrever a carta. Me perdoe os outros comentaristas que colocam mais 3 opções de cativeiro, ainda que Paulo tenha passado por eles, eu creio que esta carta sai das prisões de Roma. Naquela ocasião também enviam Epafrodito. Epafrodito vai até Paulo, leva recursos, e também relata, Epafrodito faz parte do serviço interno de informações da igreja, A igreja tem sempre, pastor Paulo Célio, esse serviço interno de informações, E Paulo ficou sabendo por Epafrodito que Evódia e Síntique estão quebrando pau, As irmãs estão infectando a igreja com algum tipo de discórdia, e na carta Paulo vai dizer que a igreja precisa tratar Evódia e Síntique com uma certa rigidez, dureza, que elas precisam melhorar o seu comportamento. É uma carta, de alguma forma, até disciplinadora. Mas a parte que quero pregar, irmãos, está destacada como este lindo hino que Dr. Donald Arthur Carson determina como sendo provavelmente uma canção que Paulo conhecia, como sendo provavelmente um hino cantado ou pré-existente nas vozes do evangelho até então ali estabelecido. E Paulo então busca nesta letra, neste hino, ou nesta canção, ou numa poesia em que já era conhecida e falada entre os irmãos, dizer àqueles irmãos que eles precisam ter o mesmo sentimento e desenvolver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ao resumir todo esse recado à igreja e despertar a igreja a desenvolver esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Paulo disse que a igreja precisava ter o mesmo entendimento, que a igreja precisava sentir, pensar, ter a mesma opinião, ainda que própria, mas a mesma opinião, ao pensar sobre si mesmo e sobre Cristo e sobre os seus irmãos. Esse sentimento deveria ser um sentimento livre, voluntário, mas um sentimento totalmente escravo e cativo da mente de Cristo.
Quando o apóstolo Paulo disse, tende em vós a mesma atitude, Filipenses 2,5, ele está dizendo o grego frônesis, fronete, fronel, frônesis. Ao propor isso, Paulo está exortando não somente a igreja, mas que toda a igreja, toda a liderança, os pastores na igreja que o vierem a suceder, deveriam viver na exata dimensão da frônesis do evangelho. Deveriam viver na exata dimensão das atitudes que se espera de um cristão ao dizer que professa e confessa o evangelho. Para o apóstolo Paulo, tal sentimento deve nortear a vida cristã. Os crentes de Filipos deve nortear a igreja do presente, a igreja do futuro. Não fosse isso, tal carta não estaria nas suas mãos. Para Paulo, o sentimento frônesis, para Paulo, a atitude frônesis deve ser, portanto, algo prático, não teórico. Deve ser, portanto, algo que deve ser praticado e vivido na vida cristã diária, não somente um discurso de exegese ou exposição doutrinária. Deve ser um objetivo a ser perseguido, não apenas um assunto discutido entre nós pastores e irmãos. Para Paulo, fronete, fronel ou frônesis, para Paulo a palavra atitude ou sentimento tem um poder muito grande. Paulo usa a palavra, talvez a palavra mais rica, cunhada e lavrada na filosofia até então vigente. Quando aquele mundo conhecia, aquele mundo pensante conhecia o grande filósofo Aristóteles, Paulo sabia que Aristóteles defendia também o grego frônesis como sendo uma palavra muito importante para a realização de qualquer cidadão no mundo. Para Aristóteles, no seu tratado de ética, que vem 4 séculos antes de Cristo, Aristóteles vai escrever uma ética chamada Ética a Nicômaco, e ele vai usar a palavra frônesis para dizer que o frônesis, ou o sentimento e a atitude que buscamos prezar e desenvolver, é também o caminho que Aristóteles chamou da busca pelo sumo bonum, é a busca pelo sumo bem, é o bem, exatamente o bem e o sumo bem no contexto das relações. Para Aristóteles, a finalidade suprema da vida e a existência da vida em sua ética é o que ele chamava no grego de eudaimonia. Imagine os ensinos filósofos passando a todo cidadão que todos eles deveriam buscar na sua frônesis, no seu sentimento, no seu despertar, na sua vivência com o próximo, o que chamamos de sumo bono, cujo resultado seria eudaimonia. O que é eudaimonia? A palavra eudaimonia é traduzida, e a melhor e única tradução é felicidade. É por isso que está tão em moda a teologia da prosperidade. Estão tentando praticar a ideia da ética de Aristóteles, ou os princípios do sumo bem, como se o sumo bem fosse como resultado prosperidade, que a prosperidade tivesse como resultado final, então, próspero é feliz. Na verdade, Paulo usa, irmãos, e não vai usar a palavra num sentido tão restrito ou tão pequeno quanto Aristóteles usou, mas Paulo vai usar a palavra frônesis para um sentido maior, dizendo para nós cristãos que praticamos o sentimento frônesis, a atitude frônesis, e recebemos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento de Cristo em nós, para viver esse sentimento e praticar essa atitude. Paulo está dizendo que nós vamos ter o resultado claro, que é felicidade em meio ao sofrimento. Paulo nos prepara, diferente da visão da ética de Aristóteles, para o sofrimento. E Paulo nos diz que um cristão que pratica a frônesis e vive repleto do sentimento de Cristo dentro de si, ele é feliz, apesar das circunstâncias. Ele é feliz mesmo quando tudo ao seu redor e as situações que estão em volta dele parecem mostrar adversidade, parecem mostrar problemas e dificuldades. É sobre isso que Paulo está tratando. Ele está na prisão, a igreja chora a sua ausência, mas ele diz, frônesis, insistam, pratiquem as virtudes do Cristo, sintam como Cristo sentiu, pensem como Cristo sentiu. Aí sim ele diz, a eudaimonia, a felicidade terá sentido geral. O Aristóteles vai traduzir a palavra frônesis também, irmãos, por um sentido de prudência. Quando eu já li a ética de Nicômaco toda, ele vai traduzir, ora, felicidade, mas a partir dos capítulos finais, ele vai usar a palavra prudência, como o grego, Carlos Fernando, frônesis. E eu, quando li o livro, me perguntei por que ele usa a palavra prudência, que é uma palavra comumente traduzida como sentimento e atitude, mas vai também situá-la à ideia de felicidade. Eu entendi por quê. Aurélio Agostinho de Hipona, aquele grande bispo de Hipona,
quando escreve suas confissões, né, eu entendo claramente aqui, ele escreve suas confissões e diz como a vida com Deus mudou a sua percepção de prudência. O grande Agostinho, ao falar sobre prudência, obviamente aí já acompanhando todos os pensamentos dos filósofos até o tempo presente, Agostinho está dizendo, irmãos, que a prudência para a vida cristã, ou seja, que o sentimento e a frônesis cristã nos dão uma vida tão intensa em Deus e tão realizada em Deus, que nós não sentimos falta de nada. Agostinho vai dizer em suas confissões, então como vos hei de procurar, Senhor, diz ele, quando vos procuro, meu Deus, busco a vida eterna, procurar-vos-ei, diz ele, para que minha alma viva, o meu corpo vive da minha alma, mas esta só vive de vós. Ao falar sobre a felicidade, ele disse, há uma alegria que não é concedida aos ímpios. Ele afirma, pecadores não sentirão assim, mas esta alegria só será concedida àqueles que desinteressadamente vos servem. Essa alegria, diz Agostinho, sois vós, meu Deus. Esta vida feliz consiste em vós, meu Deus. Esta alegria vem de vós, é por vós, ela é você mesmo, Senhor. Esta é a vida feliz e não a outra. É aqui que eu compreendo porque o apóstolo Paulo, o pastor Felipe, pede para você o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Pede para mim o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Pede para a igreja o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele está dizendo que prudência, eudaimonia, felicidade nunca serão reais se a igreja não firmar a sua fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há perfeição, irmãos, da felicidade lá fora. Não há perfeição na felicidade que dizem o dinheiro pode comprar. Não há perfeição na felicidade que dizem que a família sozinha, sem Deus, pode construir. Não há. Segundo as confissões, o grande pastor e bispo de Hipona, Agostinho, vai dizer, a nossa alegria, a vida feliz é Deus e não outro. Por isso Paulo vai dizer que quando ele tem Cristo, tudo é esterco, tudo é refúgio, que ele troca tudo que ele sabia, tudo que ele conhecia e tudo que ele tinha, por amor a Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? É com esse sentimento, com essa atitude, pastor, que eu desafio hoje a praticar e a viver os sentimentos e atitudes pastorais. Quais são os dois sentimentos que eu identifico claramente já no início do texto? Primeiro, renúncia. Não há ministério pastoral sem renúncia. Não há ministério pastoral sem deixar algo para receber outras questões. Quando vejo o Cristo Jesus, irmãos, se esvaziando de si mesmo, tomando a forma de homem, pense bem o quanto Cristo tem que renunciar da presença de sua eternidade em glória para viver em infinitude corpórea entre nós. Irmãos, é preciso renúncia. Se um pastor não aprende com a vida encarnada do Cristo encarnado, que desceu da glória, verbo encarnado, habitou entre nós, esse pastor não estará pronto para exercer o santo ministério da palavra, o ministério pastoral. É tristeza ver que Adão, criado à imagem e semelhança de Deus, desejou ser igual a Deus e decide, junto com sua mulher, comer do fruto proibido. Isso é triste, irmãos, porque ele perdera com um sentimento pecaminoso um vínculo perfeito com o seu Deus. Mas é maravilhoso ver que o Filho de Deus, Jesus Cristo, santo Deus, santo homem, abre mão de sua existência lá na glória, desce das finitudes, desce das amplitudes eternas do céu para as finitudes da terra, para ser homem encarnado entre nós. Ao se identificar Cristo com a humanidade, está dizendo Paulo aqui, que nós podemos, como pastores e como igreja, nos identificarmos homem a homem, pessoa a pessoa, desde que abramos mão de muitas coisas. Você vai precisar, Felipe, renunciar a muita coisa. A Bíblia diz que quem não deixar pai e mãe, família, e se precisar for para segui-lo, não é digno de segui-lo. Já pensou nisso? Dá uma olhada para Danúbio, para suas filhas, e quando Deus disser para você, eu sou mais importante do que tudo isso, o que ele está dizendo aqui, esse é um dos sentimentos que você vai ter que praticar. O outro sentimento claramente encontrado na vida de Paulo e que precisamos praticar, na carta de Paulo, e que precisamos praticar aqui, é encontrado no exemplo de Jesus, Filipenses 2, de 5 a 11, chamamos de humildade. Ele desce, ele se esvazia de si mesmo, tomando a forma de servo, humilhou-se. Como é importante a humildade, irmãos, e saber que cada pastor e cada crente há que passar pelo processo de humilhação. A humildade é sim um processo de humilhação em Jesus, é uma vida de renúncia e humildade, que nos mostrarão as características evidentes de que esse pastor cumpre o santo e sagrado ministério pastoral. Ao dizer o texto sagrado sobre renúncia e humildade, o apóstolo Paulo nos dá aqui o que eu chamo de terceira característica, irmãos, onde eu aplico aqui a ideia de renúncia. Esvaziou-se. Veja comigo, capítulo 2, versículo 5.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. A palavra e a expressão, esvaziou-se a si mesmo. Quando penso que nós devemos nos esvaziar a nós mesmos e dar espaço, irmãos, é cada dia mais espaço à vida de Jesus em nós, eu estou dizendo que é isso que Paulo espera da igreja, de cada pastor e de todo aquele que segue a Jesus. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, significa, na verdade, aquilo que você precisa viver no ministério pastoral. Deixar de dar lugar a si mesmo, sair de si mesmo, ou seja, aquele homem ensimesmado ou vivendo em cima de si mesmo, para dizer, eu não sou mais eu, como disse Paulo, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Um pastor que não se esvazia de si mesmo para dar lugar a Jesus Cristo, para dar lugar ao Evangelho e para abrir espaço, irmãos, para as ações do cuidado do ministério pastoral, não conseguirá exercer o seu ministério. Cristo só exerceu a sua presença entre nós com precisão e sem pecado, 100% homem, 100% Deus, porque Ele decidiu descer da glória, esvaziar-se a si mesmo e abrir, no caso de Cristo, Ele abriu espaço para que a humanidade pudesse entrar, para que Ele pudesse se encarnar como homem e se sentir homem no meio de nós. Romanos 14, 7 a 8 diz, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si, pois se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, de sorte que quer vivamos, quer morramos, somos de quem, irmãos? Somos do Senhor. Nenhum pastor vai desempenhar o ministério pastoral, se antes não, em renúncia, esvaziar-se a si mesmo. A quarta característica que encontro aqui tem muito a ver com o segundo ponto que coloquei, a humildade. Não seremos ministros do Senhor se nós não nos humilharmos. O apóstolo Paulo disse, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele disse, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, veja, corrijam, sendo obediente até a morte, morte de cruz. A humilhação é um ato estrito e claro de obediência do pastor, da igreja, de todo servo de Deus a Cristo. Humilhar-se, na verdade, segundo o texto sagrado, pastor Filipe, é uma virtude. Você não será um grande pastor e um bom líder se não se esvaziar e se não se humilhar para viver e encarnar o Evangelho de Jesus. O que, na verdade, Paulo está dizendo e pedindo para aquela igreja, irmãos, é o que pede para todos nós hoje. Por quê? Tiago 4, 6. Todavia dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Filipenses 2, 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Coisa difícil é pastor, hein, pastor Samuel, achar que o crente é superior a ele. Tem uma galera que é arrogante por natureza. Eu frequento debate, né? Televisão, de vez em quando a gente vai gravar lá para Boas Novas. Tem uma galera, Maria Cristina, que pensa que é Deus. Chega lá, apresenta, quem é o pastor Caselito? O cara fala assim, e segue, irmãos. É de você ficar com a mão assim, ó. Meu querido, quer ser pastor, tem que ter as mãos molhadas, as mãos suadas. Chamar a pastora Diel aqui, perguntar quantos caixões na pandemia nós agarramos e abraçamos. Estou vendo meu querido ali atrás, quando seu pai faleceu. Você mesmo. O paizinho dele faleceu, não foi? Ele me ligou, pastor, vem cá em casa. Eu, doutor Alexandre, não foi, querido? Colocamos o paizinho dele no lençol, né? Colocamos na cama dele e chamamos o médico para dar óbito. Tem que abraçar. Tem que tocar. Tem que ter cheiro de ovelha. Né, querido? Quando a gente chora, quando o pastor chega, coisa linda, o pastor chegar. Aí o sujeito pensa que é Deus e... Se Cristo desceu, eu posso descer. Se Cristo se humilhou, eu posso me humilhar. Porque, irmãos, o esvaziamento e a humildade é obra sagrada do ministério pastoral. Sejamos humildes para que o mundo veja em nossa humildade e simplicidade a vida de Cristo em nós.
Pastor Felipe, a humildade é a chave para os relacionamentos. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. A obediência é o sucesso de sua humilhação. Obedeça, seja humilde, ao seu tempo serás exaltado. A humilhação de Cristo e sua obediência até a morte o levaram à cruz. Mas quem somos nós, se todo dia não renunciarmos a nós mesmos? A Bíblia diz, se quiser vir após mim, negue-se o quê, irmãos? A si mesmo, renúncia, tome cada dia o quê? A sua cruz e siga-me. Filipe, é a carta de Paulo aos Filipenses. Renúncia, tomar a cruz, obediência, humildade, humilhação e amar Jesus. John Piper, em seu livro, Completando as Aflições de Cristo, diz, pastor Filipe, que nós só vamos exaltar a Cristo se nós decidirmos completar aqui as suas aflições. Mas você diz, pastor, mas foi isso, ele disse isso, Paulo disse isso, irmãos. Colossenses 1:24, eu estou terminando a mensagem, Colossenses 1:24, veja o que diz a Bíblia, se o irmão nos acompanha, coloca no telão, Colossenses 1:24, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Tem pastor que aguarda o ministério e abraça pastor Paulo Sérgio o ministério, com a ideia de que vai ficar milionário, rico, comprar uma boa casa. Tem muita gente assim. Mas o que para nós, como pastores, é a marca do Evangelho, é completar em nosso corpo, é trazer em nossa vida ministerial as marcas do Senhor Jesus. Ontem, quando o Fabiano estava lá no sepultamento da sua vovó, né? O Fabiano me dizia, pastor, que loucura, o senhor sai daqui e vai para um aniversário de 91 anos. Eu digo, Ela disse, quem te vê não sabe as atividades que o senhor passa. Eu digo, mas não é sempre assim. Ela disse, quando não foi, Fabiano? No dia do ensaio, eu só estava lá parafusando as coisas aí para pendurar os anjos, que eu estava preocupado que os anjos iam cair dali. Eu falei, enquanto estiver aqui, nenhum anjo vai cair daí. Eu sei que nós pegamos furadeira, eu, Anselmo, prego e martelo, pregamos as madeiras ali, os anjos ficaram guardadinhos. Não foi, Tainá? Os anjos guardadinhos ali em cima, para a glória de Jesus. Porque, irmãos, o cuidado pastoral, a visão pastoral precisa ser dirigida a todos os lugares. Isso, aí você diz, isso é cansativo, isso é pesado, isso é difícil, demanda tempo, envolve 24 horas de atenção por dia, sim, mas são as belezas de você saber que está cumprindo em seu corpo as aflições do Senhor Jesus. Me lembro quando William Tyndale vai receber a proposta de Henrique VIII para que retornasse à Inglaterra, deixando seu esconderijo, desde que abrisse mão de imprimir e traduzir a Bíblia dos originais para o inglês. Quando ele faz a proposta, Henrique VIII, a William Tyndale manda a resposta a Henrique VIII, o rei, dizendo, o rei da Inglaterra endossaria uma Bíblia em inglês para os ingleses? O rei nunca, então nem eu voltarei. Ele traduz a Bíblia, ele traduz o Novo Testamento, ele entrega o Novo Testamento, ele entrega a Bíblia, mas em 1536, William Tyndale, foi martirizado pela igreja romana. Ele traduziu a Bíblia e a igreja não aceitou aquele documento em inglês na mão das pessoas, era para ser um documento sagrado, de pouco acesso às pessoas, mas ele deu a Bíblia para o povo. A Bíblia e os escritos de Tyndale foram os gravetos que acenderam a fogueira que hoje encandece no meio de nós, reformados e protestantes pelo mundo. Se não fosse aquele homem estar disposto a sofrer as aflições de Cristo pelo Evangelho, que Bíblia teremos nós? Quando João Ferreira de Almeida vai traduzir a Bíblia de onde, irmãos? Do inglês para quê? Para o português. Nós não teríamos sido alcançados. Não fosse John Peyton, não fosse a Adoniran Judson, espelhando em suas vidas a renúncia, a humildade, o sofrimento, o esvaziamento e também a humilhação e obediência a Cristo, nenhum de nós teria recebido tão poderoso Evangelho. Que as palavras do apóstolo Paulo, pastor Felipe, façam ecoar em seu coração e no coração de cada cristão aqui na igreja. Precisamos praticar, viver e experimentar a frônesis do Evangelho. Frônesis, sentimento, atitude. Porque para Paulo, sentimento e atitude de Jesus espelhada na igreja são sim a única forma do mundo saber que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Em Filipenses 2, 10 a 11, Paulo disse, por que praticamos este sentimento? Por que vivemos esta frônesis? Porque obedecemos em humilhação e em renúncia. Porque ele disse, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos nesta manhã respondem ao apelo pastoral, respondem à mensagem do Evangelho e dizem a Jesus Cristo nosso Senhor: eu quero praticar Filipenses 2, do versículo 8 até o 11, e eu quero viver, como dizem os gregos, essa frônesis. Eu quero experimentar, como disse a ética daqueles homens, a prudência, mas a prudência cristã, de viver a eudaimonia, a felicidade, mesmo em meias aflições, para dizer que esta frônesis de Deus, que o sentimento de Cristo Jesus é encontrado também em mim. Quem vai sentir como Cristo, pensar como Cristo, viver como Cristo, pregar como Cristo para o seu próximo, em nome de Jesus, no seu lugar, fique de pé nesta manhã. Eu quero orar por você. Quantos vão fazer isso nesta manhã? Era uma carta à igreja de Filipos, mas hoje é uma carta à igreja em Campo Grande. Quantos jovens, quantos adolescentes, quantos missionários, seminaristas, hoje ficam de pé diante do Senhor e dizem: Senhor, o Senhor encontrará em mim a frônesis do Evangelho, o mesmo sentimento e a mesma atitude de Cristo Jesus. Olhe para o seu lado e veja quantas pessoas em pé, e vejam, pastor Samuel, que grande exército nós formamos. Ah, Senhor, a igreja vem, contra as portas do inferno, a igreja vem, e hoje vem, pastor, preparado para viver, pastor Felipe Tavares da Silva, os mesmos sentimentos e atitudes do ministério pastoral de Cristo, do ministério de Cristo e do ministério pastoral do apóstolo Paulo, serão encontrados na sua vida, em nome de Jesus, amém.